Olá, amigos, começando mais um Ponto a Ponto, recebendo hoje nossa amiga Virgínia. Estava comentando aqui, faz um tempinho que não vem aqui no Ponto a Ponto, a gente estava com saudade já. E a gente vai falar hoje sobre preconceito e diferenças. Então, hoje vocês entendem que o papo promete, né? Falar sobre preconceito, sobre diferenças no mundo como de hoje, onde esses temas são bem, né, digamos, estão bem presentes. Então a gente vai ter um papo bem interessante hoje. E para começar, eu vou logo começando direto ao ponto. Ser diferente é normal? Bem, graças a Deus é normal, né? Tem uma frase que eu gostaria até de trazer como uma reflexão para que a gente fique pensando, né? A diferença ela é tão presente que a nossa digital ela nos representa nessa diferença, né? E tudo que está para além disso, que não é compreensível a isso, é preconceito, né? Nós somos seres diferentes dentro das nossas características, tanto físicas, né, que é o que nos corresponde à digital, né, nas nossas impressões genéticas, nas nossas marcas biológicas, né, como também como ser espiritual, né? Nós temos a nossa dimensão de particularidades que forma a nossa personalidade. E através dessa personalidade, dessa busca, né, da individualidade, nós nos tornamos, como já diz a palavra, indivíduos, né? Estamos ligados nas nossas características mais particulares, né? Dentro da nossa personalidade também. A gente vive numa sociedade que a cada momento os padrões estabelecidos vão mudando e se exigem novas posturas, novos conceitos de cada um de nós. Como é que a gente faz para acompanhar essas mudanças de padrões ou não acompanha? O que a gente faz? Porque é o que a gente vê às vezes, o que era comum, o que era, digamos, ditado, o correto de anos atrás, hoje não funciona mais, não cabe mais. Então você tinha um padrão antes que hoje não lhe serve mais, então a cada momento ou você acompanha ou você não acompanha. Como é que a gente faz isso? É interessante porque ao mesmo tempo que nós refletimos de maneira mais fria, né, a quebra desses padrões que poderiam ser os paradigmas, né, aquilo que a gente entendia como forma correta, como técnicas mais coerentes de dar certo, né, de ter sucesso na vida profissional, na vida familiar, nós passamos a refletir de outro modo em outros arranjos. Eu acho que a diversidade ela é rica por isso também. Ela nos permite ver caminhos antes não ousados perceber ou caminhar, né? E essa inquietude para que a gente busque modos mais interessantes, mais tranquilos de se viver, é uma busca do aperfeiçoamento do ser humano. Então ele sempre vai buscar, né? Existe essa tentativa, que aí a gente também tem que fazer outras reflexões que estariam dentro de uma visão negativa. Por exemplo, a inclusão tecnológica é algo muito bom. A inclusão tecnológica nos permite que tenhamos acesso a coisas que antes nós não tínhamos com tanta facilidade, inclusive informação, né? Hoje informação é muito raro que você busque através de um livro que você não busca no Google, né? No site de busca rápida, aquela informação que lhe faltava, né? Então tem a questão da praticidade. Mas para um outro lado, a tecnologia nos promete um tempo extra. Então eu tenho uma panela que faz sozinha arroz, eu tenho equipamentos que trabalham só, a minha máquina de lavar, ela lava, ela seca, né? Eu posso fazer a retirada da roupa para uso, mas esse tempo que nós ganhamos passando esse uso para a tecnologia, nós não disciplinamos a que usamos. Então, muitas vezes, o que é comum, né, apontam pesquisas, que nós nos sobrecarregamos de outras atividades, em vez de qualificar o tempo e as relações. Então, dentro do nosso rearranjo, eu posso dizer, dessas formas diferentes de vida, desses conceitos, a tecnologia também tem nos apontado outras formas de viver que antes não eram possíveis, porque nós estávamos presos a muitas atividades que nos demandavam processos, né? E hoje, muitos desses processos podem ser feitos a partir de uma iniciativa tecnológica. Então, o pensamento também se moderniza em relação a essa qualidade de tempo que temos e aquilo que o nosso anseio permite, né? Eu tenho, em vez de uma atividade dirigida, onde eu saía
eu estava ali lavando roupas, que é um exemplo aqui, eu estava ali lavando roupas, mas muito raramente eu estaria fazendo duas atividades de igual importância, né? Eu estava lavando roupa e cozinhando. Cozinhando ele ganhava maior importância do que lavar roupa, porque tem fogo, eu posso queimar a comida e tal. Hoje não, nós temos uma habilidade de fazer duas coisas com o mesmo peso acontecer. Então, com o tempo, outras influências também nos mandam para esse caminhar. Então, acho que é uma questão do ponto que se parte a análise, né? Nem tanto ele seria uma visão negativa, nem tanto positiva. É uma ascensão social, né? São os ganhos e vale a reflexão do que se faz por esse tempo a mais, onde que se investe essas qualidades. Virginia, com relação a essas mudanças que constantemente batem a nossa porta, a gente pode dizer até alguns modismos, né? São tão rápidos que é que nem moda, né? E a gente sabe que é moda hoje, amanhã não vai ser, e talvez depois de amanhã volte a ser moda novamente. A gente precisa se adaptar a esses modismos, essas mudanças conceituais, de estilo de vida, ou a gente pode simplesmente estabelecer, não, esse é o estilo que me é confortável e aqui eu vou ficar, independente do que tiver o restante da sociedade fazendo. Isso é interessante, porque às vezes nos escravizamos em modelos que não nos cabem, né? E em arranjos que não nos permitem viver com o equilíbrio das nossas ocupações, com o nosso equilíbrio emocional, com o nosso equilíbrio espiritual, porque existem formas que estariam sendo postas como mais, como você colocou, né? Mais modais, mais de momento. E aí a gente, por não respeitar, não ter esse olhar de conhecer quem é, de saber como poder fazer determinados tipos de adequação, a gente cai em situações que podem ser até conflitantes para a própria personalidade, né? Quantas pessoas a gente não identifica que entraram em situações as quais não se comporta mais, assim, não se sustenta, porque muda uma filosofia da qual a pessoa mesmo não dispõe de igualdade, e aquilo é um martírio. Eu sou alta, por exemplo, e as pessoas tendem a imaginar em ambientes mais festivos ou mais escritório, que se tem que usar um salto e tal, mas na minha ergonomia, dentro do meu índice de vida, né, da minha referência cultural, o salto para mim não é uma referência de poder, e sim de tortura, né? Porque você imagina uma pessoa que vai passar no portal com problemas, né, que vai já sentar, as cadeiras não são adaptadas para pessoas altas. Então eu vou ter uma série de circunstâncias que, em vez de ser um facilitador, vai ser um dificultador, né? As bancadas são mais baixas, eu vou ter que sempre estar tentando me adequar para além, porque eu não me adequei, eu não me aceitei, eu não rearranjei formas de viver diante da minha singularidade, que não é tão singular, que cabe só o exemplo. Enquanto adolescente, né, eu que trabalho com juventudes, a gente vê muitas modas ditarem aquilo que eles compreendem como gosto particular. Mas a gente também sabe que, como eles estão em momento de formação, esses gostos particulares nada mais são do que essas adequações do próprio movimento social, né? Onde ele quer pegar determinada expertise, dali onde ele entende que vai ter mais possibilidades, outros que ele entende ter mais afinidades, mas que aquelas afinidades não sustentam, né? São afinidades mais música, mais de momento. E aquelas que estão ligadas a uma relação mais pouco percebida, mas que é mais enraizada, que permanecerá, né, durante a formação a passagem dessa fase para uma formação da vida adulta, né? Então, respondendo, tem que se adequar mesmo, a partir do que se conhece, saber aquilo que é mais adequado para o seu estilo de vida, que lhe respeite enquanto ser humano, integridade e espírito, né? Que não promovam um atraso ou um estacionamento dentro dos ideais de avanço social, avanço nos estudos, no desenvolvimento pessoal, mas que lhe permita ter um equilíbrio ocupacional, ter um equilíbrio das suas atividades, ter um equilíbrio principalmente dentro do seu campo espiritual, para que isso não lhe atinja de forma negativa. Dentro desse campo, no preconceito das diferenças, hoje tem um
nome, um conceito que é bem discutido também, principalmente no mundo da juventude, da infância, que é o bullying. A gente sabe que ele não surgiu com o conceito, né? Hoje a gente tem o bullying, tem um conceito definido, né? Mas antes ele já existia. Ele só não tinha esse nome. A gente colocava outros nomes. Tá me aperreando, tá, como a gente diria aqui no Nordeste, tá bullying comigo. Isso. Então, na infância a gente já tinha essas situações. Hoje a gente tem um conceito, a gente tem uma nomenclatura e a gente tem uma ação combativa, né? O que fez essa diferença toda, né? Porque é um fato que já existia, porque agora realmente se tem esse olhar voltado e tem essa preocupação de combater essas situações. É interessante, né? Bem como você falou, muitos dos nossos movimentos, inclusive os naturais, eles, a partir do fenômeno, né, ganham repercussão para estudo e nome, né? Muita tendência de baixa estima, de impactos dados da infância e da adolescência estavam pautados nas suas relações quando nessas faixas. E a análise social desse período tornava, às vezes, algumas falas muito cruéis. As crianças são muito cruéis, porque elas vão falar com uma sinceridade e vão tratar dessa sinceridade em âmbitos quando não se faz necessário ou ressaltar determinadas diferenças ou criar associações pejorativas. Enfim, né, tinha-se a imaturidade da criança e a sinceridade da criança como um problema processual. Só que não é só um problema processual, é um problema social, né? Porque como a criança ela reproduz e como a criança ela tem poucas ferramentas para lutar contra esse tipo de violência, né? Que a verbalização ela pode ter uma ressonância de baixa estima no outro que recebe. E essa cadeia virar uma afirmação, né? Dentro do que era uma fala solta se materializar, né? E a vida adulta, na verdade, ela reproduz esse mau comportamento de violência, porém o adulto ele se mascara muito ao que ele incomoda, ele já tem outra expertise para lidar com determinadas situações que nem o adolescente nem a criança conseguem. Então se volta mais firmemente para essa fala. Não significa que são as únicas que sofrem com isso. Então, a partir do estudo do fenômeno, é necessário que os impactos que foram causados, né, nos indivíduos analisados pudessem ser revertidos. Né? E de que forma a gente poderia reverter isso? Através de uma educação social, né? Através do conhecimento do indivíduo, de saber que tipos, o poder da palavra é tão forte que ela pode tanto ajudar quanto destruir o indivíduo que está em formação em busca de si. Eu acho interessante, eu estava na creche essa semana, estou fazendo um acompanhamento de avaliação psicomotora infantil de uma creche pública daqui de João Pessoa e estavam com crianças de 5 e 6 anos de idade. Entre algumas atividades que tinham sido dispostas, eu pedi para que eles dissessem qualidades. Assim, nós vamos trabalhar, né? Nós vamos fazer um jogo simples, um jogo lúdico, e vocês vão me dizer alguns poderes que vocês vão desenvolver aqui. E eu achei lindo, assim, a criança que era mais gordinha, logo se colocou e disse assim, eu tenho o superpoder da força, sou muito forte. E os outros colegas, ele é muito forte, aplaudiu e eu fiquei, né, nossa, que legal. Aí o mais magro da turma disse, eu sou o mais rápido. E todo mundo, é verdade, ele é o mais rápido e aplaudi por ele ser mais rápido. E só tinha uma menina nessa turma. E a menina da turma disse assim, bem, eu ainda não sei o que sou, mas eu gostaria de ser o vento. Ah, e por que o vento? Porque o vento passa pela força, passa por quem é rápido. Porque você já viu que quem é rápido sente o vento no rosto? Então, assim, crianças tão novas, cada uma foi dizendo dentro daquilo que poderia ser tido como a única menina da turma é o café com leite, né? Ah, o menino que é mais gordinho, ele não vai render na atividade, ele vai ser escolhido por último. Ah, o que é mais magro não tem força, depender da atividade, é a mesma coisa, né? A gente vê que uma postura de fortalecimento, né, de aceitação,
integrou o grupo a conhecer habilidades diferentes e capacidades diferentes que lhes respeitassem de maneira conjunta. Então, todos ali estavam certos de que eram importantes por alguma coisa. Então, com certeza, o desenvolvimento, por mais que isso está dentro da ludicidade infantil, mas dentro do desenvolvimento, principalmente dessa fase inicial, deles acreditarem que eles podem estar no mundo mais justo, que eles podem sim elogiar uma pessoa, que eles não estão menosprezando a eles, né? Que eles possam se colocar de forma mais centrada, mais real do que eles são, né? Cientes de que eles podem e que há espaço para todo mundo, com certeza a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Nesse paralelo que a gente fez, né, do bullying antigamente, no tempo da nossa infância e nos dias atuais, você acha que as crianças de hoje elas têm uma fragilidade maior para lidar com essas diferenças e com com bullying mesmo, né, das outras crianças ou até mesmo de um adulto que às vezes é tão cruel ou mais do que uma criança que não tem tanta dimensão do que está se fazendo? Você acha que essas crianças de hoje elas têm uma fragilidade emocional maior e por isso tem um dano maior causado pelo bullying? Talvez por isso hoje a gente precise de tantas ferramentas de defesa com relação a isso? Isso é uma pergunta muito interessante, porque não comumente a gente vê outras pessoas denominando como frescura, né? Ah, isso é frescura, eu também passei por isso, eu estou aqui formado, não tenho raiva de ninguém, não tenho raiva dos meus pais. Quando, na verdade, a reflexão não parte muito por isso. Nós sabemos que a nossa sociedade ela tem atingido níveis maiores de qualidade de vida através da nossa longevidade. E a gente não pode entender a longevidade dessa população apenas como uma isenção de doença, né? Nós somos seres saudáveis ou estamos prolongando a nossa vida através de outros medicamentos. Nós temos que entender isso como um todo, né? Nós temos que dar vazão para as nossas variadas saúde, a mental, a física, a espiritual, a emocional, né? Então, eu sou da vertente que acredita bastante que as nossas doenças emocionais, elas se apresentavam por não serem tratadas, trazendo um problema muito maior, né, na nossa qualidade de vida. Hoje nós temos mais abertura, né, nós temos mais possibilidades de trazer essa saúde como uma questão central nas relações, né? Então, por esse nosso olhar, por outras temáticas trazerem a educação, né? Aconselharem aos pais não utilizarem de força contra os filhos no processo de educação, ou qualquer outro parâmetro que nos prive de violência, né? Em respeito ao ser que está em formação, né? E a respeito de outros parâmetros educacionais, acreditam nessa fragilidade, né, que nós estamos tratando seres mais frágeis e menos preparados. Eu sempre vou acreditar mais nessa relação e no poder dessa relação que se ressignifica, e não em fraqueza. A gente vive num mundo de muita diversidade. A diferença, como você disse, existe desde que o mundo é mundo, que as pessoas existem, mas hoje as diferenças são mais acentuadas, né? As pessoas se permitem também ser diferentes, né? Eu acredito que também seja esse o grande motivo de tanta diversidade. Porque antigamente você se sentia oprimido, se encaixava naquele padrão que não era seu e ali ficava. Sofria para toda a vida. Né? Hoje as pessoas estão se permitindo ser diferentes, né? De pensar diferente, vestir diferente, fazer escolhas diferentes, ir na contramão, digamos, do que a sociedade vem dizendo. Mas a sociedade, ela está pronta para esse mundo com tanta diversidade, com tantas pessoas diferentes? Não, com certeza não. Nós ainda vivemos muito presos àquilo que a gente acredita do outro, né? A gente tem a síndrome do bate o olho, a gente quer ter um arsenal muito grande de personalidades, de conhecer indivíduos, quando na verdade a gente não conhece as motivações, as personalidades. Então, essas relações frágeis tornam a sociedade frágil, as aberturas para essa sociedade ainda com mais fragilidade. Temos visto uma grande
um grande orgulho, eu posso dizer, das pessoas se assumirem, né, diante das suas diferenças, sejam elas estéticas, intelectuais. No entanto, nós ainda não estamos despertos para não tornar acessível ou não constranger. Por exemplo, hoje eu já entendo que uma criança com deficiência ela tem que fazer parte de um âmbito escolar igual a crianças que não têm uma deficiência ou uma limitação física, mental, certo? No âmbito físico, eu já compreendo isso, mas vamos pensar no âmbito intelectual dentro de uma universidade. Se eu digo que tem uma pessoa com TDAH, né, que é mais difícil, né, para o seu índice mental, é muito mais difícil de eu diagnosticar que realmente aquela pessoa precisa de uma prova específica, que ela tem, além de um déficit, né, de concentração e de atenção, ela tem hiperatividade. Então, como é que eu vou respeitar aquele diferente que não é estereotipado? Sabe? Aquele diferente que não tem uma característica da síndrome ou da doença. Aí eu vou logo pré-julgar, ele não tem, está querendo fazer de difícil ou de fácil em determinados momentos para ganhar situações. Então, a gente ainda quer pontuar as coisas de acordo com o nosso prisma e de acordo com as nossas crenças de ciência pessoal, né? E isso dificulta. Dentro do nosso arsenal reencarnatório, né, se a gente pode trazer uma visão ampliada para a doutrina espírita, a gente sabe que as múltiplas encarnações nos permitem viver caminhos e opções diferentes dentro desses caminhos, elegendo deles aquilo que nos foi proveitoso, né? Aquilo que nos foi experiência e dentro dessa experiência uma assimilação. E muitas vezes nós manifestamos as nossas inquietudes passadas, aquilo que nos foi motivo de erro, de acerto, de dor, de sofrimento e assim por diante, como ou uma oposta, né, uma oposição ao direito do outro de ser, de se manifestar, enfim, por eu me identificar naquilo, ou também eu posso me encontrar, porque naquele momento, naquela encarnação, eu ainda não tinha tido a oportunidade desse encontro, mas que em algum momento isso já teria um conforto em mim por ter sido uma experiência positiva, me trazer uma reflexão de conforto, porque dela eu aprendi determinada coisa que me sustenta. Então é nessa diversidade que a gente acredita que nada está posto por uma forma casual, né? E que todas essas diversidades de pessoas, de raças, de inteligências, né? Porque cada um tem uma competência e essa competência ela se manifesta e ela pode ser colaborativa, ela pode ser somatória, sem essa ideia da sobreposição, de que alguns terão lugar ao sol e outros não, né? Porque nós mesmos não somos seres limitados para poder saber até onde podemos chegar. Nos fazemos limitantes, né? Nós queremos limitar o outro, para que o outro não veja, para que o outro não seja, e isso não permite um ambiente para a diversidade. Às vezes me surge a reflexão, quando analiso esses cenários, a gente também busca muito rótulos, né, de se conceituar, de se encaixar dentro de alguma situação. Então a gente tem que dizer, eu sou branca, eu sou negra, ou eu sou homossexual, não sou heterossexual, ou eu sou ateu, ou eu sou religioso. A gente sempre tem que se classificar, dentro das várias classificações que a sociedade possa colocar, a gente tem que se classificar e se definir como alguma coisa. Às vezes eu fico pensando que quando a gente busca se classificar, se encaixar nesses conceitos, a gente também se divide bastante. Sim. Se distancia, porque a gente perde o que a gente tem de comum, né? Que é esse ser transcendental que a gente que por mais que a pessoa não tenha essa visão, mas o ser humano, digamos, de uma forma geral. Eu sou ser humano, você é ser humano e qualquer outro vai ser ser humano. Então nós temos isso em comum, isso é o que nos fortalece, isso é o que nos une. E às vezes a gente fica se concentrando naquilo que nos diferencia e que possa também nos separar. Uhum. Particulariza demais. Isso, né? Particulariza demais. Eu acho que isso atrapalha um pouco, né? Na verdade nós temos duas tendências, né, sociais. Tem aquelas pessoas que vão tentar fazer modelos que não existem dentro da sua concepção do que é o ser comum, né? O que é habitual, eu não quero nego, eu quero me afirmar enquanto ser indiferente a essa realidade e também dela não me relaciono, né? Isso a gente também pode ver
se é uma questão de uma pessoa que não sabe viver em sociedade, que tem alguma patologia, né, em relação à vivência social, ou se realmente está aumentando maximizando essa vontade da particularidade, né? A terapia ocupacional traz uma definição, a ciência, e ela fala que nós somos seres ocupacionais, né? É através das nossas atividades, são através dos nossos lazeres, da nossa rotina, né, que todos nós estamos atribuídos, é que vamos nos definindo, né? Hoje eu sou estudante e trabalho, então eu sou estudante, trabalhador, e também não perco a minha personalidade, a minha individualidade. Estamos num âmbito comum e temos interiormente e socialmente um âmbito pessoal particular, mas esse particular não significa que o outro não se relacione, né? Que o outro também não se identifique, que a gente também possa ter grupos de assimilações, de intenções, de características, né? Isso é muito, muito confuso e eu acho que é uma das razões dessa sobreposição do certo ou do errado. A partir do momento que eu me firmo demais, eu estou dando visibilidade, faz parte, para alguns segmentos, é importante ter visibilidade, mas de não ter prioridades nessa relação de quem primeiro ou quem depois vai ter razão, né? Se hoje prova, amanhã desprova e assim vai. É muito complicado. Uma sociedade que ortoga o lado positivo e negativo de ser, né? De padrões, enfim. Quando seria tão mais fácil simplesmente compreender o que é, né? Acho que não desse tanta mídia, né? Se a gente tivesse mais preparado para o diferente, a gente não teria tanta necessidade de duelo, né? Dessas diferenças. Porque eu torço para tal time, fulano torce para tal time, porque isso nos faz adversários, mas nos faz torcida, né? Acho que não seria tão difícil como tem sido hoje, né, compreender. Você acha que nessa situação social que nós nos encontramos, que ainda estamos muitas vezes buscando nos localizar no mundo, buscando identificar que conceitos encaixam dentro do que nós somos, do que pensamos e queremos, você acha que nós estamos prontos para construir um mundo diferente? Porque eu acho que a única coisa comum que a gente possa ter é que do jeito que está, não está bom. Eu acho que a sociedade, ela chegou a esse conceito. Não está bom. Talvez a gente não tenha encontrado ainda um direcionamento que sirva para todos. E que eu acho que não vai se encontrar, né? Mas não está bom. A gente quer mudar, a gente quer um mundo diferente, a gente quer um mundo melhor. Mas será que a gente está pronto para a gente construir esse mundo melhor? Eu acho que você já fala assim, você já aponta uma coisa que é importante. Socialmente, nós não podemos perder jamais a esperança. Nós, enquanto espíritas, nós temos a belíssima obra, se eu posso assim nomear, do Livro dos Espíritos, que nos mostra o quanto nós ainda estamos numa ponta, mas uma ponta muito longínqua, de ter uma linha de raciocínio que nos permite entender o que é a experiência da encarnação nesse momento, né? Mas que nos dá esperança porque há muito investimento, né? Há um investimento de um governador enorme, né? Que tem propósitos, que acredita no nosso propósito de evolução, mas que também nos dá a oportunidade do autodiagnóstico. Hoje, socialmente, nós encontramos um diagnóstico coletivo e o sofrimento a partir desse diagnóstico, né? Em vez de uma catástrofe natural, uma catástrofe moral, né? Que se instala, que se perpetua de forma a nos indagar até que ponto nós não estamos nesse mesmo cenário, né? Corroborando com esse crescimento do descrédito, do atraso, né? E onde manifesta a nossa vontade real de mudança a partir das atitudes que nos transformem, né? A partir do caminho que não nos movam. Socialmente temos representantes e que, de certa forma, esses representantes, por estarem em situações de maior ou de menor visibilidade, né, de maior ou de menor contato com grandes poderes, né, o poder econômico é um deles, nós maximizamos nas personas comportamentos e fragilizamos, dividimos, puerizamos diante da sociedade a nossa responsabilidade quanto àquele fenômeno que nos representa, né? Então, assim, há de ter esperança, há de ter o despertar. Acho que o despertar, ele vem daqui para lá
Não vai acontecer de lá para cá, porque tem a questão da referência, daquilo que eu acredito que me representa, daquilo que eu acredito que eu mereço, o pertencimento patriótico nesse aspecto do que merecemos construir e do que merecemos deixar, né, enquanto humanidade, o que devemos deixar de legado para aqueles que virão nas próximas encarnações, até para o nosso próprio retorno, mas é dessa farinhazinha de esperança que vai brotando no coração de cada um de fazer diferente, que a gente vai ter uma consistência que vai demorar mais, mas que vai ser mais consistente a nossa representação, vir com mais atributos, com mais visibilidade naquilo que precisamos motivar em potência dentro de nós. Eu acredito muito que esse momento vai ser superado. Tomara. Temos que ter fé nisso, né? Superado através da nossa superação moral, né? Não é nenhuma manifestação de persona, né? Antes a gente falava que os heróis, eles precisavam salvar uma mocinha e ele era o herói da cidade, né? É um único indivíduo. E muitas vezes os danos à cidade eram tão maiores, né? Danos materiais e, enfim, porque a gente romancia mesmo, a gente traz visões que não estão tão reais, né? Dentro desses papéis sociais e aí a gente mistura as coisas. Hoje a gente vê campanhas e uma luta muito grande, né, com relação às pessoas com deficiências físicas e psíquicas, né, para que elas tenham essa inclusão na sociedade, tenham o seu lugar ao sol também, sejam respeitadas dentro das suas limitações, mas também nas suas capacidades, nas suas habilidades que não cessam com as suas deficiências. Isso faz, essas campanhas, esse engajamento, às vezes a gente vê muitas mães, né, lutando. Esse trabalho todo, ele faz com que a sociedade esteja preparada, ou pelo menos se prepare, conheça um pouco mais a realidade, para que possa realmente permitir essa inserção, né? Porque a gente precisa abrir o olho, ouvir também e perceber essas pessoas que estão ali, né, para viver em sociedade. Será que a gente, com esses movimentos, a gente, enquanto sociedade, se melhora e se prepara para esse processo de inclusão? É interessante porque nós não nos colocamos nesse cenário, né? Eu acho que a empatia, ela pode ser exercitada a partir dessas manifestações, que outros pensamentos, né, dentro de locais não só públicos, porque a gente pensa que a obrigação só está imposta pelo governo, porque é do governo, porque é público, não. Mas na certeza de que um peso muito maior aconteceria se eu precisasse ter acesso a determinadas coisas que eu não tenho. Diante das minhas capacidades, ainda assim eu não consegui, eu me frustro. Imagina aquilo que socialmente todas as outras pessoas podem ter sem luta, né? E que cobre posturas de igualdade. Não, você não precisa ficar chateada com isso, só porque você não conseguiu pegar um ônibus, ou não conseguiu sair de casa, ou que você não consegue se comunicar com quem quer, sabe? O exercício da empatia, é de me perceber naquele lado, né? Se hoje me acontece alguma coisa, que nós não somos isentos de qualquer situação que nos ocorra, eu seja cadeirante, será que meu bairro ele é acessível? Será que minha rua eu conseguiria andar em liberdade? Será que eu conseguiria ir pegar um ônibus e ter a rotina que eu tenho? Será que isso seria mais diferente, né? Mais difícil? Então, quando a gente exercita a empatia, a gente quer um mundo melhor para o outro também, né? E esse olhar que é muito nosso, é muito particular, às vezes ele ganha maior projeção quando a gente vivencia isso, ou intimamente, ou com um parente mais próximo, que nos despertam as limitações que a nossa sociedade ainda nos impõe de maneira mais privativa. Não significa que nós temos, enquanto seres, nós temos uma liberdade e um respeito pela sociedade que esses indivíduos não tenham, né? Mas é a realidade, que nós somos iguais. E que hoje eu estou aqui, amanhã, né, a gente não sabe onde eu posso estar, mas que eu quero chegar lá com a qualidade de dizer, poxa, bacana, se eu cheguei aqui, mas pelo menos isso daqui eu ajudei a resolver, antes disso ser uma questão minha, antes disso ter chegado a ser um problema de alguém que me circundava, mas
é o direito do outro e eu fico feliz em o outro ter o direito também de ser o que ele é, né? E essa é uma construção de sociedade justa, né? É todo mundo ter a possibilidade de se dimensionar e dimensionar uma sociedade melhor para aquele que hoje talvez não tenha condições de lutar, né, por si mesmo ou si só, né? A gente tem hoje leis contra o racismo, discriminação sexual, gênero, de todas as formas. As leis vão evoluindo nesse sentido de proteger as pessoas nas suas diferenças e preservando seus direitos nas suas diferenças. Até quando a gente vai precisar de leis para que o direito das pessoas serem diferentes, serem como elas são, querem ser, seja garantido? Até quando as leis serão necessárias e não a nossa conduta simplesmente dê esse direito? As leis são as garantias, né? Nós trazemos caminhos que traçamos de culturas diferentes, com olhares diferentes, e as leis tendem a nos nivelar quanto a esse despertar. Essa resposta, ela seria muito... Se eu determinasse alguma coisa, imagina, se eu tivesse algum cientista também que determinasse, seria muito difícil, porque a gente não está em pau de igualdade no conceito evolutivo social, né? A motivação dada pela lei, quando bem empregue, ela acelera esse processo, né? Que inicialmente eu posso fazer por obrigação, depois eu passo a ter um entendimento, né, da necessidade de ter, ou ainda assim eu preciso de mais experimentação em relação a ela para que eu me adeque ou proponha. Mas ela está dentro de uma condição, de um despertar muito particular, muito pessoal, que é muito complicado da massa, como um coletivo, ela entender isso, sabe, de maneira assumida, particular. Nós ainda entendemos a lei como a imposição. Nós não entendemos que a lei nos relaciona, nos iguala, nos faz acessíveis, né? E quando a gente tiver o amor pela lei, o amor pelas regras, amor pelas normas, o amor que se traduz em respeito, né, que é nessa base inicial, com certeza nós não precisaremos mais desse enfoque textual, né? Nós teremos esse enfoque relacional, vivencial. Para a gente finalizar, vamos chegar num outro ponto das nossas diferenças e também do nosso preconceito e que gera toda uma problemática social, que é a intolerância religiosa, né? A gente vê países em plena guerra por questões religiosas, a gente vê grupos matando em nome de Deus e a gente vê trazendo para uma realidade muito nossa, uma intolerância pela opção religiosa do outro, principalmente entre aquelas religiões que têm o entendimento que o Deus é um só. Uhum. Então, se a gente tem esse entendimento que Deus é um só, por que a gente ainda fica com tanta intolerância, com tanto preconceito, causando tantos transtornos na vida do outro e na fé do outro? É interessante que agora me lembrei de uma frase que meu pai muitas vezes dizia para mim: você quer ser feliz ou você quer ter razão? Essas pessoas talvez tenham escolhido ter razão. Elas manifestam dentro do seu raciocínio aquilo que lhe satisfaz enquanto pessoa e querem sobrepor a satisfação do outro, né, na sua denominação, no seu exercício religioso. Mas não escolheram de fato viver bem. E viver bem é trazer a verdade para dentro da sua vida e aceitar essa sua filosofia como uma filosofia particular, né? Que o evangelho mais bonito é aquele evangelho que é de exemplos, né? Que pode ser acessado através da vivência, né? Tem aqueles germes que as letras não conseguiram manifestar através de traduções espontâneas, mas que podem ser percebidos, eles podem ser tão mais imediatos através das nossas atitudes. É escolher ser feliz. É muito devastador a gente ver guerras nos tempos de hoje com essas motivações. É muito triste, às vezes eu
falo para os jovens e eles fazem uma cara assim de, meu Deus, ela não tem dimensão ainda do que é esse questionamento, mas como é que nós podemos ser os nossos próprios predadores? Por que que eu tenho que sair de casa com medo de uma outra pessoa que é uma pessoa igual a mim? Que vai ter limitações, que vão ter medos, que vão ter situações que lhe tragam prazer e desprazer, uma pessoa que está em um ambiente que eu também estou e eu tenho que ter medo dela, sabe? Eu tenho que temer um irmão. Isso é uma agressão de tão grande que para mim não cabe raciocínio. Ah, porque outros têm uma tendência, têm uma coisa, mas é tão pequeno. E aí acontecem coisas muito maiores, às vezes aquilo que a gente denomina como catástrofes naturais, para poder a gente despertar, né? Para essa razão de termos que ser solidários, porque somos iguais, e as pessoas se comovem, se ajudam. E aí às vezes eu paro, e onde é que a gente está brigando pelo brinquedo, enquanto a gente já poderia estar construindo os nossos próprios brinquedos coletivos, né? O nosso próprio trabalho conjunto, a gente ainda está aqui num ambiente tão pequeno. Ao mesmo tempo que isso é uma análise, e é uma análise pessoal dentro das nossas relações, é um motivo de pedir mais orações, de pedir pela paz, pedir por esse entendimento, pedir pelo despertar, pedir compreensão, porque a gente ainda não sabe em que momento nós estamos de nossa fé e da manifestação da nossa religião. Mas pedir, aproveitar esse momento, aproveitar esse espaço, pedir tolerância, pedir que cada um que manifesta a sua religião, que tem um prazer, que tem uma compreensão, que tem uma filosofia, não é que você precise negá-la socialmente, mas você precisa vivenciá-la numa experiência particular, né? Fazer com que seus exemplos cheguem às pessoas que estão ao seu redor, mas que você também possa respeitar a manifestação do outro, que exerce na sua fé o seu melhor, a sua manifestação, a sua compreensão de momento. Nesse momento, pedir paz, realmente pedir paz, e que a gente possa compreender esse Deus único, que tantas vezes a gente fala, né? Eu compreendo de um único, uma mesma concepção, muitas vezes dela cristã, e a gente não tem o respeito pelo outro, o que é muito triste. Enfim. Então, estamos terminando por aqui esse bate-papo, mas cheio de reflexões, né? Deixamos aí as cabeças com muitos questionamentos a respeito à nossa vida em sociedade. Eu acho que uma das frases que mais marcou aqui foi da questão da empatia, né? A gente realmente precisa se colocar no lugar do outro, analisar as situações não só pelo meu lado, pelo meu ego, né? Pelo meu ponto de vista, mas ver a situação do outro, o ponto de vista do outro. Eu acho que quando a gente para ouvir, conhecer novos conceitos, novas formas de pensar, de viver, de se imaginar o mundo, a gente agrega. Sim. A gente não perde, a gente ganha. Então, que a gente possa ter esse sentimento, né, de agregar, de estarmos caminhando juntos, para que as diferenças elas desapareçam e o que nos une, o que nos fortalece é que prevaleça, que se destaque. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam. A gente se encontra sábado que vem, às 16 horas, para mais um Ponto a Ponto. Até lá!